Então hoje a gente vai ler, continuando aqui, né? O nosso encontro de estudos bíblicos, a gente vai ler Mateus capítulo 16. Pedro vai fazer a leitura. Mateus 16. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele, e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: De tardinha vocês dizem: Vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem: Vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhes será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé de vocês? Ainda não entenderam? Não lembro dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, e alguns outros profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta, esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Interessante. Mas vamos começar pelo começo, né? Uhum. Que sinal de Jonas é esse? Olha,
O que eu entendo sobre o sinal de Jonas isso daí faz alusão diretamente à história de Jonas, né? Quando ele, Pedro me corrija se eu estiver errada, mas quando ele é engolido pelo peixe, que ele se recusa a fazer, né, o que Deus manda, que era pregar para a cidade de Nínive, e na tentativa de fugir, ele sofre uma tempestade, cai no mar e vai parar na boca de um grande peixe. E daí ele volta para a cidade, né? O peixe vomita ele na cidade. E aí a cidade recebe ele, porque já tinha na mitologia da crença deles e tal, tal, tal. E o peixe era um deus. Então, eles ouviram Jonas com facilidade. Agora, quando nessa passagem fala sobre o sinal de Jonas, eu não sei vocês, mas no meu entendimento se trata da história dele. Quando ele eu não sei explicar direito, mas quando ele é engolido pelo peixe, por rebeldia, sabe? Quando Deus trata diretamente com ele, por conta da rebeldia dele, ele é engolido pelo peixe. Eu acredito que o sinal de Jonas está se falando desse momento de rebeldia dele e que Deus trata ele na boca do grande peixe. Não sei vocês. Eu acredito que tem a ver com os 3 dias que Jesus ficou morto, né? Que Jonas ficou morto, entre aspas, né? Na boca do peixe 3 dias. Jesus ficaria morto também nas profundidades 3 dias. No próprio versículo 21 fala, né? Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Ele fala, é uma geração má e adúltera. 3 dias. Sim. Interessante. E o Jonas ficou dentro da baleia. Era uma baleia ou era um peixe? Para as crianças era uma baleia, para os adultos era um peixe. Quê? É que é bem didático. Geralmente a gente conta para as crianças que era uma baleia, porque é mais fácil uma criança entender que Jonas foi, né? Foi engolido por uma baleia, porque a baleia é grande. Mas depois que a gente cresce e lê, a gente percebe que a Bíblia não especifica, não diz que era uma baleia, e sim um peixe. Entendeu? Entendi. E também não dá para saber pelo fato de que, por exemplo, para a Bíblia, o morcego é uma ave, não um mamífero. Então, tipo, é? todo animal que voa é uma ave. Tem isso também. E todo animal que está no mar é um peixe. Então, tipo, não dá para esse conceito você não tem de essa especificação, né, de cada animal. Não dá para saber. Entendi. Mas esse é o sinal que Jesus está mostrando pro judeu, né? Que eles estão tudo incrédulo, como o povo de Nínive era, e que Deus ia destruir aquele povo, né? Então Jesus ele teve que passar como Jonas 3 dias morto. O Jonas, Até ele é um Jonas mesmo estava profeta mesmo. Sim. Jonas estava se considerando morto, né? Quando ele estava dentro da barriga do peixe. Então, Entendi. essa correlação. Interessante. O Jonas, ele é um profeta que os judeus eles tinham esse pergaminho na sinagoga. É que um profeta, ele manda sinal para o povo, assim, de repreensão, do que o povo deve fazer e tal, né?
Então Jonas tinha essa função de sempre estar orientando as pessoas. Ou seja, ele é a boca de Deus. Então o que Deus falar para ele fazer, ele tem que falar. E o que ele falar é o próprio Deus passando a informação. Por exemplo, Moisés, ele quando foi conversar lá no Egito, ele foi considerado o próprio Deus ali no meio do povo. E Arão, o profeta. Porque Moisés estava representando Deus ali no momento. Então você vê várias passagens demonstrando isso, a importância do profeta. Por isso que a gente considera que a Bíblia ela é a própria palavra de Deus, porque aqui sendo utilizado por homens é a própria palavra de Deus, que ela é eterna, ou seja, tudo que está na Bíblia é eterno para nós, entendeu? Então é a repreensão para nós, é a orientação para nós. Então ele é o guia, é o manual, entende? Porque foi escrito por profetas. Entendi. Beleza. Mas então, avançando isso, porque faz bastante sentido, né? Relacionar essa história do Jonas com os 3 dias de morte de Jesus. Sim. É engraçado, né? Porque os fariseus pedindo sinal. Sempre pedindo sinal de alguma coisa. Sempre foi assim, né? Você vê em todos os relatos da Bíblia, o povo clamando por algo que se possa ver. E Jesus mostra para eles, vocês são fracos, muito fracos na fé, pedindo sinal, né? Não precisam de sinal, você depois de tanto tempo estudando a Bíblia, tanto tempo próximo de Deus, ainda você quer mais sinais, né? Então, tipo assim, mas o povo é meio jumento. O povo é meio jumento no seguinte sentido. Você não vai acreditar em qualquer pessoa que apareça falando que é o Messias. E, por exemplo, o Henrique Cristo. O Henrique Cristo vive falando por aí que é Jesus. E se ele for Jesus mesmo? E tá testando a nossa fé? Entendeu? Então, mas mesmo que ele faça sinais, mas mesmo que ele faça sinais, tipo, vou transformar a água em vinho, vou fazer milagres e tal, isso não comprova que a pessoa é de Deus. Essa é a questão. Porque se ela está fazendo milagres, sinais, mas a vida dela está confrontando o que a Bíblia diz, ele claramente já não é mais de Deus. Duas coisas, né? Porque, por exemplo, se você fala assim, se o Henrique Cristo falar é Jesus, eu sou Jesus e tal, você vê que ele parece uma pessoa, não é uma pessoa maldosa, né? Ele deve ser lunático, apenas isso. Então, tipo, ele começou a fazer milagres. Por que ele não é Jesus? Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele não vai tocar no chão. Ele vai vir dos céus e nós vamos encontrar com Jesus nos ares. A gente não vai encontrar com Jesus na terra, mas nos ares. Ou seja, Jesus não vai andar aqui na terra. Então essa é uma das provas irrefutáveis. Tipo, você pode falar que é Jesus, mas você tem que vir nos ares e nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Entendeu? Isso que eu ia falar, que Jesus deixa claro que apareceriam falsos profetas, inclusive pessoas dizendo que eram ele, né, e que estavam em nome dele. E outra coisa, a própria Bíblia diz como que Jesus vai voltar, né? Como vai ser? Qual vai ser a maneira que ele vai voltar e o que ele vai fazer? Jesus não vai vir novamente para andar pela terra fazendo sinais, porque ele já fez isso. É isso que eu ia falar agora, porque mesmo que a pessoa diga que ela mas se não estiver em conformidade com as escrituras, a gente identifica a falsidade imediata, né? Os mormons, eles acreditam. Fala aí. Pode falar. Não é que tá falar mais perto do microfone. Pode falar, Pedro. Pode falar, Pedro. Não, eu só ia falar que os mormons, eles têm uma crença de que Jesus ele apareceu nos Estados Unidos. Só que assim, eu não estudei muito a fundo como que foi esse surgimento de Jesus lá nos Estados Unidos. Foi espiritual ou se foi físico, né? Mas aí ele conversou com Joseph Smith e tal, não sei o quê. Então eles acreditam que Jesus realmente voltou naquela época e vai voltar de novo.
Então, tipo, tem que tomar cuidado porque muitas pessoas vão falar um monte de coisa. Por isso que a gente tem que ter muito conhecimento bíblico para tentar entender se de fato pode ou não pode acontecer. Porque tem muito sinal que não tem como você provar se é de Deus ou não. Se chegar alguém e falar assim, eu conversei com Jesus e tal, e ele me falou isso e aquilo, como se fosse uma revelação, alguma profecia. Beleza, eu não posso falar se é ou não verdade. Eu só posso falar se é ou não verdade se a mensagem que ele está falando está de acordo com a Bíblia. Entende? Então é por isso que a gente acredita somente na Bíblia. Que a Bíblia é o fundamento. Se a pessoa falou assim, eu conversei com meu avô que morreu. Beleza, foi uma experiência que a pessoa está falando que teve. Mas de fato ali era o avô daquela pessoa? Então, pela Bíblia, é impossível. Entende? É impossível você falar com alguma pessoa que morreu. Então, Não, isso se é mais ou menos aplica nesse sentido, né? Demônio. Entendi. Isso se aplica Exatamente. também a todas as outras religiões, outros segmentos religiosos que dizem ter recebido um novo evangelho, um novo conjunto de instruções, à parte, né? Porque aí você Uhum. vai ver aquilo, também não tem conformidade nenhuma com a Bíblia. E a Bíblia diz que, ainda que um anjo, ainda que um anjo apareça para vocês e diga trazer um novo evangelho, né, que seja feito anátema. Porque não tem outro evangelho, não tem outro conjunto de Uhum. regras e doutrinas. Se tiver, vai ser anátema, vai ser maldito, porque as escrituras bastam, né? Em O Apocalipse, próprio o Mormon é apóstolo um fala. anjo. Então, é anátema, porque o livro do Apocalipse fala que as palavras, as profecias deste livro, elas foram cerradas, foram fechadas, né? Então, aquilo que foi dado é a palavra de Deus, e o que passar disso, o que vir depois disso, é doutrina de homens, anátema. Entendi. Inclusive, eu assisti um podcast uma vez bem interessante. O rapaz fala sobre seitas, né? Como identificar uma seita. E uma das características é justamente isso. É uma pessoa que se levanta dizendo que possui algo que os outros não têm. Entendeu? Então é uma nova revelação, etc. E tem outros, né? Outras características, mas essa é uma característica E alguns principal, até interessante. aceitam a Bíblia, né? Eles até aceitam, Sim, mas eles também é a fazem uma Bíblia mais vista representação, aqui. entendeu? É uma É uma, inclusão, né? Vamos incluir aqui a Bíblia, mas é a ou Bíblia então mais não. uma interpretação bem diferenciada e única, sabe? Tipo, como se ele tivesse recebido algo exclusivo de Deus. Recebido de Deus ou do anjo, né? A Bíblia diz, é anátema, é maldito, não serve. Não serve. É seita, O né, na verdade. fermento, o fermento dos fariseus e saduceus. Para começar, que os saduceus e os fariseus, eles eram judeus que tinham interpretações diferentes das escrituras, né? Então, os fariseus, eles tinham uma concepção e os saduceus tinham outra. Alguém aqui sabe explicar a diferença entre os Eu saduceus e os lembro, fariseus? eu lembro bem por cima. Os fariseus, eles acreditavam em todos os livros, né, dos profetas, não só no Pentateuco, mas também nos profetas. E os saduceus só no Pentateuco. E tem também uma questão Interessante. de vida após a morte, sabe? Tipo, os fariseus Ah, acreditavam. Não vida após a morte no sentido espírita, mas eles acreditavam que as cabala? pessoas morriam, morriam. Os fariseus acreditavam que as pessoas simplesmente morriam, né? Não reencarnavam. E eu acho que os saduceus acreditavam numa como se fosse uma reencarnação. Tanto que tem um episódio que os saduceus vão falar com Jesus
de uma mulher que o marido morreu, aí ela foi casando com o irmão, e depois de quem que ia ser a descendência. Não sei se vocês se lembram desse episódio. Então tem a ver com isso, assim. Não lembro. Que episódio é esse? Aí a gente vai chegar um dia nesse episódio. Mas Jesus é questionado pelos saduceus sobre isso. De quem que seria a descendência, já que a mulher casou com um homem, aí o homem morreu. Aí a mulher casou com o irmão dele pra fazer descendência pra esse homem que morreu, entendeu? Só que os irmãos foram morrendo. E aí de quem que seria, entendeu? É mais ou menos isso. Vou dar uma procurada. Entendi. Mas tinha Cabala nessa época? Cabala é posterior a isso, não é? Acho que é 300 anos depois disso. Depois de Cristo. Não é? Ou ninguém sabe? É que isso é um Não, assunto a Cabala também denso. ela é recente. É Cabala é recente, recente. né? Entendi. Mas a Cabala, que era assim, lógico, você deve estar fugindo do assunto, né? Mas a Cabala, ela é um conhecimento oculto, né? Digamos assim. Pode-se dizer que é ocultismo, certo? Olha, eu já ouvi dizer que sim, viu? Mas também não me arrisco a dizer muito porque eu não conheço. Que é o que você ia falar? A Não, Cabala, tô ele é um falando que eu não livro. conheço. Eu não lembro qual que é o nome do líder lá que escreveu a Cabala, né? Ele segue, acho que. Putz, não lembro agora. Mas é um líder lá que ele meio que veio bem depois de Jesus e ele meio que interpreta a Bíblia numa visão espiritual. Então, cada coisa que tem na Bíblia tem um sentido espiritual. Então, tem algum significado por trás. Então, a Cabala é mais nesse sentido de explicar as coisas que estão escritas, que não tem muito sentido. E aí ele tenta explicar, dar um sentido para as coisas que são meio que ocultas, né? Entendi. Tipo assim, aquele chapéuzinho que eles usam na cabeça, o porquê que tem aquilo ali, por que eles têm que amarrar fita no braço, aquelas caixinhas, todo cerimonial e tudo mais. Então eles explicam de uma forma mais espiritual o porquê de cada atitude, entendeu? Mas assim, é um livro Sim. que é muito difícil de comprar, de ter acesso, então não dá pra. Eu acho que o nome dele é Maimônides. Acho que é isso aí, Maimônides. Entendi. Interessante. Tem o professor Marcelo, ele fala sobre a Cabala no YouTube. É bem interessante. E o professor Marcelo é um cara bem legal. Vocês já assistiram o vídeo dele? Não sei. É Ainda não. professor Marcelo Andrade. Ele é engraçado porque ele é um cara tranquilíssimo, assim, ele é tranquilo. E esses esquerdistas, ficam falando besteira. Eu vou falar a verdade aqui pra vocês. Acho que ninguém nem tem coragem de atacar ele. Ele nem é atacado, assim, pela turma da esquerda, porque o pessoal não tem coragem mesmo, porque ele é um cara tranquilaço, assim, entendeu? Mas é muito bom, Marcelo Andrade. Depois eu vou passar pra vocês um link aí pra vocês verem. Ele falando da Cabala, fora política, assim. Mas beleza, Gente, vamos só lá. só pra contextualizar o que eu falei, na verdade, os saduceus, eles não acreditam na ressurreição, tá? Então, aí o texto que eu comentei está em Mateus 22, a partir do versículo 23. Então, naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se o homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse.
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Então, ele meio que refutou o que os saduceus e os fariseus falaram, né? A gente vai chegar nesse texto, que tá em Mateus 22. Mas isso foi um Bem legal. argumento que aquele padre Eduardo, alguma coisa assim, usou pra dizer que os santos estão intercedendo, né? Porque disse que todos estão vivos. Enfim. É isso. Não só esse argumento, ele também usa uma passagem do Apocalipse. Que não Mas tem nada a ver. beleza. Ok. É, porque ele trata como literal, né? Mas assim, tipo, realmente, eu tomo muito cuidado com a interpretação de Apocalipse. Quando eu dei uma aula de Bíblia lá na igreja, eu recomendei que as pessoas que estavam assistindo a minha aula só ouvisse alguém interpretar o Apocalipse que fosse um padre devidamente ordenado. Porque fora isso, elas poderiam cair em enganações terríveis. Entendeu? Mas isso eu tô falando também para as pessoas que precisam buscar orientação sobre aquele texto. Ei, Entendeu? mas foi Porque ele, Se alguém pode quiser causar um estudo, histeria. mas foi ele um padre ordenado que falou aquilo, usou o próprio Apocalipse pra dizer que os santos estão vivos, né? Então, se alguém quiser algum estudo aprofundado sobre o Apocalipse, eu sou um perito estudioso do Apocalipse. olha aí sim. Pô, que top! Que da hora. Isso é da hora, hein? Isso é legal. Eu vou levar Tá? você lá para dar uma aula disso aí. Eu ensino o Apocalipse verso a verso. A gente Mas você poderia faz a fazer interpretação. Até o uma discussão Existe escatológica. alguma literalidade no Apocalipse ou nem nada é literal? 90% ali é simbólico. Você só Entendi. interpreta a simbologia. Você só interpreta a simbologia do Apocalipse pela Bíblia. Não tem como você interpretar a simbologia fora da Bíblia. Que aí já vira. Exatamente, a Bíblia Senão, explica a senão Bíblia. qualquer coisa pode ser qualquer coisa ali. Então você só pode Uhum. pegar a simbologia ali e a resposta dela está na Bíblia. Então, por isso que Daniel e Apocalipse estão muito interligados. Se você tirar Daniel da Bíblia, é impossível interpretar o Apocalipse. É impossível. Não, entendi. É verdade. Entendi. Não, interessantíssimo. Eu sou zero Apocalipse. Entendeu? Eu nem nunca li inteiro. A Mas gente enfim. poderia fazer também um estudo, se reunir para falar só de escatologia. Eu acho muito bom, acho que isso traz esperança. Eu sugeri para ano que vem a gente fazer Apocalipse. Mas Um aí estudo ia à ser bem legal. parte, né? É, o ideal é a gente terminar o Mateus, pelo menos, né? E daí depois ir para um outro tema. Mas tem bastante coisa ainda no Mateus, né? Ele é um livro bem denso. Tem. Ó, são 28 capítulos. A gente tá praticamente na metade, né? Vamos fazer isso depois que a gente terminar, Matheus. Entendeu? Mas dá, eu posso também levar o Pedro para dar uma aula lá na igreja e filmar pro pessoal. Não, o padre não ia gostar, não. Não, depende. Não tem Gente, como. daqui a Não ia pouco, permitir. eu vou precisar sair. Tá, então vamos seguir. Vamos seguir. Eu acho que essa próxima parte aqui ninguém tem dúvida, né? Porque ele estava falando que o fermento dos saduceus e dos fariseus é o que eles falam pela boca, né? É o que eles semeiam. E aí o Jesus estava falando para o pessoal não se alimentar desse fermento, né? Fiquem longe do fermento dos fariseus e saduceus. Então aqui não tem dúvida, né? E só fazendo também um adendo, mas bem rápido também, que eu acredito que Jesus ele usa a palavra fermento porque a questão da fermentação para os judeus era algo muito sério, né? Então, imagina você chegar para um judeu daquela época e falar que você fala é fermento. Nossa, É tipo você chegar para uma pessoa de hoje e falar, vocês vão falar fala porcaria. merda. Pois é. Não entendi. Eu tô falando assim que O que o Jesus, fermento era para os judeus? O que significava?
é corrupção, né? Algo corrompido. Tem fermento. Ah, é? Por quê? Por isso que os pães São sem fermento. são sem fermento, exatamente. Ué, e pra que usava fermento? Então, Pra pra deixar ele, bonito. Corrompia a massa. Ó, deixa o explica isso, né? especialista falar. Eu? É, É, Ah, não. Não, é que na verdade o fermento, ele na Bíblia, ele simboliza pecado, né? Então, tipo, exato. Ah, é? na hora do. Na hora, assim, simbolicamente. Não é que ele é pecado, né? Simbolicamente. Então, nas cerimônias lá do ritual, do sacrifício e tudo mais, no templo, não podia ser nada fermentado, que simboliza pecado. Então, tipo, o Entendi. pão tinha que ser sem fermento, porque o fermento, ele deixa o pão mais bonito e tal. Então, ele dá essa aparência de belo, mas, na verdade, não muda nada a essência do pão. Ele só dá uma Na beleza. verdade, faz até mal, Então, hein, gordo? os filhos de Arão morreram depois que eles entraram lá bêbados, né? Porque é a bebida fermentada. Ah, Então, o é? fermento não é legal. A simbologia É, do fermento, Foram né? fulminados, né? O que culturalmente. aconteceu com a alma deles? Aí já é outro debate, né? Eles foram fulminados porque eles Morreram. entraram na presença de Deus com pecado, certo? É. Fermentadas, exatamente. E aí, eles deixaram de existir, porque nada pode existir na presença de Deus com pecado. É isso? É, Eles basicamente, morreram. deixaram de existir em vida, né? Vida humana morreu, não existe mais na Terra. Mas não, mas Mas e a alma? o interessante do Ah, texto aqui também é que os fariseus e os saduceus eram povo de Deus. uhum. E sempre Sim, foram, os judeus sempre foram povo de Deus. Mas o que Jesus está condenando aqui? Que mesmo você sendo do povo de Deus, você você pode ser pode sim pregar fermentado. heresias, pregar mentiras. Então as pessoas, mesmo por exemplo, tá na igreja. E aí você tá na igreja e você vai ficar ouvindo o que o seu líder tá falando lá e dizer amém para tudo que o cara fala. Não, porque muitas vezes a pessoa está corrompida e está com interesses pessoais e está falando um monte de besteira lá, então você tem que tomar cuidado com líderes. Não importa que líder seja. Porque o sim, líder é um ser humano comum que comete pecado. Você vê na Bíblia vários líderes que cometeram um monte de erro. Então a gente não tem que seguir cegamente o que o cara está fazendo, está falando. A gente só pode ouvir de acordo com, como novamente falando, né? O que está na Bíblia. É na Se o Bíblia. cara está falando, está de acordo ou não. Então qualquer líder, qualquer igreja, se o cara tá lendo a Bíblia, mas ele está com alguma segunda intenção, ele vai corromper o que está na Bíblia. Mas se você tem conhecimento do que está na Bíblia, o contexto todo, então você não vai ser enganado. Então a gente tem que tomar cuidado com o fermento dos líderes espirituais, né? Não só o fariseu. A gente tem que trazer tudo o entendi. que está na Bíblia, a gente tem que trazer para hoje. Não é algo aconteceu, bonitinho, beleza. Não, acontece hoje. Muito mais ainda do que antes, né? Demais. É, porra. Exato. Beleza, beleza. Não sabia essa do fermento. Eu sabia que o fermento ele não é uma coisa bacana para coisa ritualística, mas não sabia por quê. Tanto que na Igreja Católica se faz a hóstia, não tem fermento, né? É um pão completamente farinha e água. O vinho tem. Eu tô brincando, não vou entrar nesse debate, não. O vinho tem. O vinho é fermentado, né? Mas ele não tem fermento, né? Ele é fermentado pela levedura. Não, relaxa, só uma piadinha rapidinho. Não Não vou sei. entrar no debate. Enfim. É... Aí, alguns dizem que é João Batista, aí Jesus perguntou para ele o que, que o pessoal estava dizendo sobre quem as pessoas dizem que é o filho do homem. Então, tipo, os próprios discípulos já tinham investigado quem que seria o Messias, segundo o povo.
É isso que deu a entender aqui, né? Ou Jesus mandou eles investigarem. O que o povo está dizendo por aí? Tipo, foi mais ou menos essa a pergunta dele, não foi? Isso. Mas é normal, tipo assim, as pessoas estão. Jesus estava sendo falado pelos milagres que ele estava fazendo, então Jesus perguntou: o que o povo está falando sobre mim? E eles estavam sabendo do que as pessoas falavam, né? Uns dizem que você é Na isso, minha outros dizem Bíblia, que você é aquilo. na minha Bíblia não está escrito isso, está escrito o seguinte: quem as pessoas dizem que é o filho do homem, ou seja, o Messias, né? Daí ele Uhum. tá escrito aqui, eles disseram, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. E aí ele perguntou pro Pedro, né? E aí logo depois o Pedro falou que era ele, e ele falou que sobre o Pedro construirá a igreja dele, certo? Uhum. Que eu também não vou comentar nada sobre a Basílica de São Pedro ter sido construída exatamente em cima do túmulo de Pedro. Não tem nada a ver. Mas sobre Pedro construiria a igreja dele, né? Seria literal, seria figurativo do ponto de vista de vocês? Não, aqui eu tenho boas anotações, viu? Manda bala. É porque aqui tá Esse é um falando assim capítulo que. importante. Aqui tá falando assim, portanto eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra construir a minha igreja. Ele não tá falando sobre Pedro, porque Pedro não é a pedra. Se você, lógico, você vai pegar esse texto fora de contexto, você pode formar essa teoria. Só que se você vê todo o contexto bíblico, a pedra que é a pedra fundamental da igreja de Cristo é o próprio Cristo. E aí você vê em vários trechos da Bíblia. Tanto que ele O é próprio chamado Pedro, pelo próprio Pedro de pedra angular. Desculpa, Pedro. exatamente. Não, mas é exatamente. Pedro primeira carta, capítulo 2, ele fala, né? Até anotei aqui, ó. Versículo 5. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereça um sacrifício que Deus aceite. Pois as escrituras sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora põe em Sião como pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa aqui é a minha tradução, tudo bem. Mas a pedra que Pedro entendeu ali é o próprio Jesus. Aí, mas você vai em Efésios ou Coríntios, Paulo descreve exatamente isso, por exemplo. 1 Coríntios 10, 4, Paulo fala: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Então, a Bíblia é muito clara. Isso você encontra também em Efésios 2, Salmo 118, Salmo 95, falando sobre a pedra da salvação, que é Cristo. Então, essa pedra que é a fundamental da igreja não é Pedro. Essa pedra que é a fundação da igreja é Cristo. Entende? Exatamente. Aí no verso seguinte fala assim: eu lhe daria a chave do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. A interpretação é Ele de não tá alguns. falando com Pedro. Então, não, calma. Aqui está falando com Pedro. Se você for fazer, beleza. Aqui está falando você diretamente, né? Só que se você for ver algum capítulo depois, Mateus 18, versículo 18, logo alguns trechos depois, né? Jesus afirma para outras pessoas. Ele fala assim, ó: eu afirmo a vocês. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Então, não foi diretamente a Pedro, exclusivo a Pedro.
Ele também disse a outras pessoas essa mesma frase. Tipo, se vocês permitirem, será permitido no céu. Então não existe um líder que faça algo que será mudado doutrinariamente. Não existe uma Mas sucessão, né? Uma sucessão petrina do próprio Pedro em diante, aqui, que tem é autoridade. lógico. Por isso que você não pode pegar um trecho e vou montar uma doutrina em cima desse. Não, você tem que pegar vários trechos da Bíblia para entender. E aí você vai Não, e entendendo assim por quê. também. E assim também que criaram toda uma doutrina em torno disso, mas assim, por que não terminaram de ler? Porque se você ver logo uns versículos adiante, quando aqui, Jesus prediz a sua morte, né? Eu tô lendo. Logo em seguida, Cristo trata ali Pedro, né, como pedra de tropeço. Então, ou seja, se quem criou toda essa doutrina de sucessão e autoridade eclesiástica em cima disso, somente tivesse continuado a ler o texto, veria que Pedro acabou sendo quase que no mesmo instante também pedra de tropeço quando ele falou aquilo, né? Então, assim, Jesus ia construir a igreja dele em cima de uma pedra de tropeço? Bom, mas aqui Tipo, de uma o que pessoa vocês falha, têm que né? ver é que é o seguinte, o Ou seja, evangelista, que Pedro no é caso humano, né? aqui, mas o que vocês têm que ver aqui é o seguinte, o evangelista, que aqui no caso é Mateus, ele quis diferenciar essas duas situações que vocês colocaram aí. Se ele não quisesse, ele não escreveria a primeira, só escreveria a segunda. E aí a gente tá Como assim? falando que vocês Mas falaram não, que quando 2 ou 3 de mim estarão reunidos em meu nome, que isso, na verdade, altera o que está escrito aqui para que o que está escrito aqui seja interpretado como qualquer pessoa e não Pedro de verdade. Só que aí, por que Mateus colocou esse trecho? como assim? Ainda não entendi. Não, ele colocou o relato que Jesus escreveu, que Jesus falou, não é ele que inventou. O próprio Então, Jesus que falou. Não, ele tudo bem. colocou esse Ele falou para trecho porque Pedro, Jesus falou ele falou isso para para Pedro. Então, ele falou para Pedro. Então, ele falou para Pedro: "O que você Ah, fizer aqui na terra será feito no céu", beleza. Mas não, eu ele falei, falou o seguinte: você é Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. certo, mas essa pedra não é Pedro, essa pedra é a própria alicerce que é Cristo, é o próprio Cristo. O próprio Pedro reconheceu isso, não é o eu estou falando. Exato. O próprio Pedro falou que É a um, rocha, é um que é o reconhecimento. alicerce da igreja, é Cristo. Não é, tipo, não foi eu que Ele estou falou isso falando, na foi o carta próprio dele. Pedro. Foi o próprio Pedro que falou que a pedra angular é Cristo. Entendeu? Tipo, não sou eu que falo, a pedra é Cristo. Não, foi o próprio Pedro que falou que é Cristo, não foi eu. Apesar de eu ser Pedro também, mas foi o outro Pedro. Mas o que ele falou antes disso? Como assim? Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que lhe revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Exato. Você é Aí ele Pedro. tira Porque todo. Pedro reconheceu que Jesus é o Messias. Exato. Não, e percebe que aí é tirado todo o mérito, né, do homem, para que Pedro não se vangloriasse. Ele tem uma outra pessoa se vangloriasse, Deus deixa claro que bem-aventurado é você, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, não foi homem, mas sim o Espírito Santo de Deus. Então, o mérito não é do ser humano quando ele reconhece a Cristo, ou quando eu não gosto desse termo, né, mas quando ele aceita, ou quando ele tem o entendimento das Escrituras. O mérito não é humano, o mérito é do Espírito. Então ali o mérito também não seria de Pedro, nem mesmo pela confissão que ele fez, mas sim do Espírito Santo que revelou a ele. Entende? E aqui o legal desse texto, que aí as pessoas, mas o que Cristo quis dizer, né, em relação a, tipo assim, a chave do reino, Deus, que Jesus dá, né, que permite proibir o que
O que você proibir na terra vai ser proibido no céu, e o que você permitir na terra vai ser no céu. Então, é um texto muito difícil de entender, né? Nossa, mas que poder é esse que o ser humano tem de proibir no céu ou permitir no céu, né? Então, a interpretação que nós temos é em relação à salvação. Então, no sentido de você acolhe alguém e você batiza essa pessoa nas águas. Então, você está permitindo a entrada dele nos céus. Então, essa aqui é uma interpretação, pelo menos na minha vertente, né? Então, tipo assim, a salvação daquela pessoa. Você permitiu a salvação daquela pessoa por levá-lo, conduzi-lo ao céu. Ou a pessoa, como aconteceu com Ananias e Safira, né? Que pecaram contra Deus e eles repreendeu os dois e eles morreram, né? Então, o discípulo de Jesus tem essa permissão de repreensão e condenação também. Apesar de muitos falarem assim, não julgueis, não julgueis. Mas a Bíblia fala, julgueis de acordo com a reta justiça. Não Onde diz isso? injustamente. Na Bíblia? Que nós devemos julgar de acordo com a reta justiça, e não logo no texto. Não, mas onde que diz isso? Em que lugar diz isso? Por curiosidade, Ananias mesmo, não por ser chato. Não sei o versículo de cor, mas você dá só jogar essa frase no Google já aparece. Mas é um profeta. Não, é porque assim, esse trecho aqui ele é bem complexo nessa questão de permissão ou proibição. É João 7:24. No Evangelho de João diz não isso. julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Mas ele tava falando isso pra quem? Minha bateria acabou, peraí. Para os discípulos e serve para nós também. Então a gente pode fazer julgamento das coisas. Nós temos essa autoridade de julgar as coisas. Que não seja por aparência, mas de acordo com a reta justiça. Então a gente pode condenar sim as pessoas, as atitudes. Se está vendo uma pessoa cometendo uma heresia ou fazendo um pecado grave, você tem toda a obrigação de repreender aquela pessoa. Entendeu? Entendi. Usando a Bíblia, lógico. É muito bom. Eu não sei, eu preciso. Eu preciso ver a interpretação de alguém da minha igreja sobre isso aqui, porque realmente eu não. O que eu sei é o que o Guilherme Freire falou em uma live que eu assisti. Que eu também não sei se está correto, se não tá, porque ele também não é especialista em teologia. Ele é especialista em filosofia. Que é outro ramo da teologia. Uma outra observação também que é muito importante da gente analisar no texto, somente da forma como ele tá. Assim que a sua bateria acabou, a sua voz ficou 10 vezes melhor. Agora eu tô entendendo tudo que você tá falando. Né, eu tô sem o fone, mas aí eu também tenho que ficar com o celular quase na minha cara, mas tudo bem. Eu ia falar que algo interessante se observar, principalmente da forma como o texto está estruturado, né? É que você vê que aqui no capítulo, Aqui no capítulo 17, Mateus 16, versículo 17, perdão. O que fala, né? Então Jesus afirmou, bem-aventurado tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Aí, logo em seguida, no 18, né? Aí ele fala, também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra ficarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês percebem que depois que Cristo esclarece o mérito do Espírito por ter revelado Pedro sobre a pessoa de Cristo, é que Pedro recebe de fato, assim, digamos, essa autoridade do próprio Deus, né, também. Ali quando fala, cadê? Te dar, faz sentido. E as chaves do reino dos céus, e o que ligar na terra terá sido ligado aos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Sim. Tudo isso só acontece quando o Espírito, o entendimento que eu tenho, né? Quando o Espírito revela
a Pedro sobre a pessoa de Cristo, das coisas espirituais, entende? Então, tipo assim, mais uma vez, não há mérito do homem, não há mérito nem de Pedro, nem mesmo de Paulo e de nenhum cristão, né? De nenhum homem que sucedeu na igreja. Todo mérito é de Cristo, então não há, a autoridade não está sobre o homem. A autoridade está sobre o Cristo. Então a gente só pode ligar na terra e desligar se isso nos for dado pelo Espírito Santo. Se isso não acontece, a gente não tem autoridade nenhuma. É Entende? bem calvinista isso, né? Não. Eu pelo menos nunca ouvi isso de nenhum calvinista, mas é o entendimento que eu tenho quando eu leio essa passagem. Mas se os É? calvinistas falam isso, então a gente concorda. O que você acha, Pedro? Não, é isso mesmo. A gente só faz as coisas de Deus se tiver conduzido pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não está no caminho de Deus. Porque a nossa carne ela é inclinada para o mal. Então a gente só faz as coisas boas se tiver com o Espírito Santo. Porque até as mesmas coisas boas que a gente faz, se não tiver o Espírito Santo, ela é ruim. Entendeu? Entendi. O próprio Paulo fala isso várias vezes, né? Até as coisas boas que ele tem, que ele faz são ruins. Eu até tava conversando com meu pai sobre isso. Meu pai, eu tava brigando com ele. Falei, pai, porque ele acha que ele é uma pessoa boa, que ele é cristão. Aí eu falei, pra ser que nem você, qualquer ateu é. Você não precisa de Jesus pra fazer o que você faz. Você é um bom pai de família, você é um homem que não machuca ninguém. Mas qualquer ateu é assim. Você não precisa de Jesus pra ser assim. Você é só um ser humano. Aí ele ficou indignado, porque ele acha que não, que ele é uma pessoa boa e tal. Não, nem Paulo se considerava bom. Então, se nem Paulo se considerava bom, que foi um dos maiores da Bíblia ali, né, do Novo Testamento. Então imagina a gente, entendeu? Sim. Então todos nós somos falhos, né? Paulo falou que a carne dele lutava contra o espírito. A nossa vida é assim. Sempre luta, né? Existe essa luta. É uma luta até a morte, porque a nossa carne quer fazer o mal e o nosso espírito está ligado com o espírito de Deus, que é para fazer as coisas boas. Então tá um conflito diário, né? A nossa vontade é sempre pro mal, sempre para as coisas ruins. O Até ser quando você humano é quer um fazer paradoxo. alguma caridade, qualquer caridade que você faça, você ainda quer alguma retribuição, ainda que seja por homenagem, tá ligado? Então é muito perigoso, muito perigoso. Entendi. E depois, vocês vê que depois que Pedro fala algo completamente contra os planos de Cristo, ele vira pedra de tropeço, né? Engraçado. Aí você vê que já muda totalmente a situação, ou seja, Tem não, isso gente que aqui. diz que nem era Pedro. Não, assim, quem falou aquilo. É o Satanás. Não, sim, foi falado fisicamente pela boca de Pedro, mas, claro, Cristo, na sua visão espiritual que ele tinha, ele podia ver isso. Ele viu que foi um incêndio, foi uma seta, uma influência maligna, quando Pedro ele fala aquilo. Aí ele vira uma pedra de tropeço, né? Agora você tá falando algo que não está mais não está mais condizente com a revelação do Espírito. Então você é pedra de tropeço. Então, se a igreja ela não é construída na rocha que é Cristo, a gente vai ser construída em cima de pedras de tropeço, que é nada mais nada menos que o homem. Entende? Então, você vê, né? Mais uma vez, é só a pessoa continuar lendo o texto que ela vê que não existe sucessão petrina, nem de homem, nem de igreja, nem nada. É só terminar de ler o texto que isso fica claro. Tipo, por isso que essa questão de seguir profetas. O homem como profeta, pela mensagem direta de Deus, tudo bem. Só que você tem que avaliar se realmente aquela pessoa é um profeta, né? De Deus ou um falso profeta. Você tem que avaliar de acordo com a Bíblia. Agora, se a pessoa não é profeta,
e ela tá dando conselhos e tal. Então, assim, não que seja uma mentira, mas a gente tem que tomar cuidado com quem fala as coisas e tudo mais. Porque é homem. Pedro ali estava Exato. como uma pessoa normal. E não entendia o plano de Jesus. Então, Exato. e até eu mesmo, se eu estivesse ao lado de Jesus, eu ia querer defender Jesus. Mas não era o objetivo ali de Jesus. Então, Pedro só foi entender isso muito tempo depois. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo com ensinamentos humanos, né? Sim, Exatamente. interessante. Ele só foi entender isso quando ele recebeu o Espírito Santo, né? Ou seja, depois do Pentecoste, depois que Jesus já tinha morrido, ficado 40 dias aqui, depois ascendeu aos céus e tal. E aí ele pregou para 3.000 pessoas e pregou e converteu 3.000 pessoas, né? Então levou um bom tempo mesmo para ele entender. Isso leva bastante tempo ainda. Ainda tem aquele período em que eles desistem, eles voltam a pescar e tudo mais. E Cristo precisa voltar e aparecer e falar para eles novamente continuar, porque não acabou ainda. Mas Aquele desânimo. tem uma questão aqui bem complexa. Aqui, Pedro chega para Jesus e fala: Deus não permita tal coisa para ti, Senhor. E ele estava se referindo a morrer e ressuscitar no terceiro dia, né? E aí, o Jesus chega e fala: para trás, Satanás. Só que, antes de ser levado pelos fariseus, Jesus pede para Deus para que isso não aconteça com ele. Ele fala: Uhum, afasta de mim esse cálice, sim. se puder, né? Se não, que faça de acordo com a sua vontade. Então, Então, mas aí existe pode ser que seja o demônio uma série de. influenciando essa situação aí também. Mas aí existem outras interpretações, né? Porque o próprio Jesus dizia que ele ia morrer e ele afirmava que essa era a vontade de Deus e que ele veio para isso. Então, Exatamente. provavelmente esse cálice, a gente tem vários termos na Bíblia se referindo ao cálice da ira de Deus, entendeu? E como Jesus se fez pecador na cruz por nós, ele recebeu essa ira de Deus. Então existe uma interpretação. Não, mas e essas passagens. que esse Pecador? cálice que Jesus estava pedindo para que Deus o livrasse era do cálice da ira, e não necessariamente da morte, do sofrimento. Sim, Jesus se fez pecador. Não, mas ainda que seja Não da é o que o morte, Rodrigo Silva fala sobre o assunto. mas ainda que seja sobre a morte, você vê a natureza humana de Cristo como que ele é Deus, mas também homem. Então ele estava sofrendo ali no Getsemane todo o peso, estava recebendo todo o peso do pecado das pessoas, ele estava sangrando sangue, estava sozinho. Então ele estava ali de fato como 100% Deus, 100% homem também. Então ele estava com medo, Jesus também sentia medo. Então ele clamou ao Pai, falou assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, né, esse peso, essa dor, esse sofrimento. Mas foi necessário que ele passasse todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Mas Jesus sempre esteve submisso à vontade de Deus. Então, todo momento, Jesus, mesmo ele sendo 100% homem, tendo vontades, porque senão não faz sentido Satanás oferecer um monte de coisa para Deus, para Jesus, e ele não ser tentado em nada, porque ele é Deus. Ele era 100% Deus, mas 100% homem, porque ele sofreu tentações, de fato. Ele sofreu todas as tentações. Ele chorou, ele se alegrou, ele sentiu dor mesmo. Então a dor que ele sentiu é uma dor humana. A dor do cravo, dos cravos, né? A dor do chicote. Aquelas dores que ele sentia era de fato dor física, mas muita dor mesmo. Então ele sofreu todas as tentações. E o próprio Pedro,
não passando por nenhum sofrimento, não tendo que arcar com nenhuma responsabilidade, com nenhum peso, literalmente, do pecado da humanidade, falou aquilo num tom de autoridade. Não, que isso não te aconteça ao imperativo. É, se você analisar até mesmo contexto gramatical, isso é um imperativo. Que isso não te aconteça. Então, assim, ele literalmente deu uma ordem, basicamente é um imperativo, né, que isso não te aconteça, e ele não estava passando simplesmente por situação nenhuma, sabe? Então, são situações completamente diferentes. Ele fala aquilo literalmente porque ele não queria que o Cristo, né, o homem que ele acreditava sim, ser o Messias, sim ser o Salvador, o libertador de Israel, ele não queria que passasse por aquilo, que é um absurdo Cristo se sujeitar àquela situação pelos romanos, né? Até uma coisa meio nacionalista, egocêntrica, não, que isso não te aconteça, você é um de nós, entende? E aí que Deus fala, não, para trás de mim, Satanás, porque isso não é os planos que Deus tinha para nós, entende? E Pedro fala aquilo quase como um patriota. Não, isso não vai te acontecer, eu não vou deixar, porque você tá com a gente. E Cristo, quando ele fala aquilo, e Cristo, quando ele pede para passar o cálice, ele fala, Senhor, que seja feita a sua vontade. Não há um imperativo, não, Deus meu Pai que está no céu, que isso não me aconteça, que esse cálice não me aconteça. São situações completamente diferentes, não é compreensível por que Jesus repreende Pedro naquela situação e por que ele fala aquilo também no momento de dor, angústia e sofrimento. São situações completamente diferentes, não tem nem comparação. Porque na verdade tem comparação porque se referem à mesma situação, né? Não, Mas não tem ok, comparação. enfim. E aí aí ele vai falar uma das coisas que para mim é uma das chaves de entendimento de Cristo. Logo depois dessa situação que a gente está falando aqui. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim, a encontrará. Para mim, isso aqui é uma das coisas mais importantes da Bíblia, né? E isso aqui se repete em vários lugares. Eu não sei se em Mateus isso se repete, mas eu sei que em outros evangelhos se repete. Então, quando ele diz isso, ele está falando que, na verdade, as pessoas que têm apreço, e eu estendo isso aqui aos bens materiais também, porque essa frase ela tem a ver com idolatria, pensar dessa forma. Como que essa frase tem a ver com idolatria? Não só a idolatria, né? Eu acredito que seja todo o ensinamento bíblico que basicamente se resume aos dois mandamentos de Jesus, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Então, assim, você vive uma vida carnal a vida inteira e tal. E quando você conhece Jesus, se você não tem uma vida transformada de abnegação do seu ser, então você não vai ter a vida eterna. Você está vivendo uma vida como vivia antes. Por isso que tem o batismo, né? Você morre para a sua vida anterior e vive uma nova vida que é de se submeter a Deus em todo momento. Mas Então muita você gente tem, que é por exemplo, batizada não tem isso, né? Não adianta. Então, mas é aí que tá. Você é batizado e não tem uma vida transformada, você não vai ganhar a vida eterna. O que é uma vida transformada? É cuidar do próximo. Então, quando fala em não matar, não roubar, não cobiçar e tal, tudo que se você fazia isso antes, você tem a obrigação de não fazer mais. É uma vida transformada diariamente. A questão da gula, a questão do ódio, do rancor, você tem que ser transformado. A maneira como você fala,
As suas atitudes do dia a dia têm que ser transformadas. Só que não por você mesmo, mas pedindo para o Espírito Santo. Entende? Então, se no seu trabalho você é obrigado a fazer uma coisa errada, e aí você se torna cristão, ou você para de fazer aquilo, ou você não vai conseguir, você não vai subir para o céu, porque a sua vida está baseada na vida humana. Então, tipo, eu uso aquele exemplo da André Surak, né? Que se diz cristã e voltou para prostituição e ela acha que tá tudo ok, né? Não tá ok. Se você acha que a sua vida se resume ao dinheiro, à fama, e isso, para isso você tem que submeter ao adultério, ao sexo, à corrupção, então Foi pronto, isso que você ela foi não vai ser fazer? salvo. Ela deixou a Universal, que não é uma igreja cristã, tudo bem. Ela É uma deixou a Igreja maluquice. Universal para fazer para se prostituir. Porque ela achou errado o que a Universal fez com ela, e O por que é isso ela foi pior? para putaria, né? O que é É, pior? uma pergunta difícil. É uma Ir pergunta para a difícil, Igreja mas Universal ou se prostituir? é difícil. Mas ela tomou essa atitude que não é cristã, entende? Ela preferiu Tendo em vista que Jesus seguir. levava prostitutas ao arrependimento. Mas acho que nunca Exatamente, levou nenhum membro da Universal a isso. exatamente. E aí o que acontece? Muitas pessoas, quando vão evangelizar, chegam. Entra em outro debate, né? Mas vai evangelizar um drogado, um assassino. Você vai falar, pessoal, você tem que largar desse vício, você tem que largar disso. Porque Jesus tem esse poder de fazer você largar esse problema. Mas por que quando a Uhum. gente aponta quando a gente aponta para o nosso defeito, a gente acha que Deus não é capaz de curar esse problema? Porque muitas pessoas se justificam, falam assim, eu sou pecador, eu não vou conseguir porque é um pecado que a gente tem. Não, a gente tem que lutar todo dia contra o nosso pecado, entendeu? É, Todo da dia boa e vontade. a gente tem que vencer esse pecado. Não, Paulo falava isso, né? Sede perfeitos como eu era perfeito, como eu sou perfeito. Né? Lógico que essa perfeição de Paulo não é uma perfeição de assim, sou 100%. Ele se reconhecia pecador. Mas ele sabe que todo dia é uma luta contra ele mesmo. E muitas vezes ele ia vencer sim, sabe? Uhum. Então é uma luta que a gente consegue sim vencer nossos pecados. Não 100%, mas muitos deles a gente tem que conseguir através do Espírito Santo, do vencer. E essa é a luta que Jesus está falando. É uma luta contra a nossa própria vida, para vencer, para ganhar a vida eterna, a vida de fato, né? Uhum. Cada versículo Exatamente. que a gente vai ler na Bíblia, a gente consegue fazer mais de horas e horas, sabe? Então é muito longo. Não é, mas é que esse aqui eu quis ressaltar porque eu realmente acho muito importante. Eu vi várias pessoas que eu seguia lá atrás, quando eu comecei a ver as questões, focando muito nisso, porque isso aqui tem a ver com um monte de coisa, não é idolatria de corpo, é idolatria de objeto. Tem até um dos caras que eu seguia que ele falava: se você tiver medo de perder o seu carro, você vai perder o seu. Você já perdeu o seu carro. Se você tiver medo de perder, sei lá, sua mulher, você já perdeu a sua mulher. Se você tiver medo de perder, sei lá, qualquer coisa que você tenha na sua vida, sua casa, você já perdeu. Entendeu? É justamente por causa desse trecho. Tudo bem que esse trecho não pode ser usado para construir esse tipo de doutrina, mas eu não estou falando de construção de doutrina, eu estou falando de interpretação para a vida, lição de vida, autoajuda, entendeu? Que é interessantíssimo. Mas é o que você falou, dá para ficar horas aqui falando sobre cada trecho. Vamos encerrar aqui no. Que falta para encerrar? Vamos ver aqui. Ou que alguém dará em troca de sua própria vida, porque o filho do homem virá na glória de seu pai, com os seus anjos. Então aqui ele está falando claramente do Apocalipse, né? E então dará a cada um de acordo com o seu comportamento. Olha só. Dará a cada um de acordo com o seu comportamento. Eu lhes garanto, dentre os que aqui se encontram, alguns não provarão a morte
sem antes verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Esse aqui é um trecho que deixa dúvidas, né? Porque ele estava falando para algumas pessoas. E ele falou para essas pessoas que alguns dentre os que aqui se encontram, alguns não provarão a morte, ou seja, não morrerão nem de velhice, nem de perseguição, nem de nada, até que Jesus volte com os anjos de Deus, né? Só que essas pessoas que estavam lá todas já morreram. E Jesus não voltou. Não que eu saiba. Se alguém viu alguma coisa por aí, me avisa. Então, é por isso que não pode pegar trechos isolados, porque senão você acaba formando uma doutrina perigosa, né? Como você está falando. Ah, eu li isso, então é isso. Não, não é bem isso, sabe? Até porque os discípulos todos morreram e eles não viram a volta de Cristo, porque Cristo É ainda isso não mesmo voltou. que eu falei. Mas por quê? O que esse Exatamente. trecho significa? Então, aí na hora que você vai ver todos os contextos sobre isso, bom, o mais provável, né? Ou pelo menos a explicação mais plausível. Logo nos versículos seguintes, mostra que Jesus chama Tiago, João e Pedro para o Monte da Transfiguração. Então eles veem Jesus transfigurado como rei. Então, Jesus estava brilhando lá no monte e tal. Então a explicação está no versículo seguinte. Pelo menos essa é uma boa explicação. Né? Que eles viram Jesus em glória. Não que eles viram a volta de Cristo, mas que eles viram Jesus como rei, glorioso. Ah, Ou tem mas a outra explicação, que o único que viu Jesus voltando, entre aspas, é João no Apocalipse. Porque João ele viu a volta de Cristo, ele que relatou como seria isso e tal, né? Então, é outra explicação. Mas eu tem uma acredito que seja outra mais assim. explicação. Ah, Eu acabei de pensar, na verdade. Não sei se alguém fala sobre isso. Que é o seguinte: pode ser que seja a ressurreição, né? Então ele pode ser que aqui esteja se referindo à primeira volta, não à segunda. Porque quando ele também. voltou na ressurreição, teve presença dos anjos do Senhor, né? Que falaram para Maria que quem você procura não está Sim, aqui. Então, sim. pode se referir também à primeira, né? Porque Ressurreição. ele estava transfigurado, tanto que Maria Madalena não reconheceu Jesus. Ela só reconheceu pela forma como ele falava. Sim. Então, exatamente. Então você tem três explicações. Você vê como é complexo? Uhum. Mas ok, a Você do só vai João ver a me pareceu ser explicação, bem mas plausível. você só vê a explicação com o contexto. Você não pode pegar um texto e falar, então aqui é uma mentira porque eles não viram Jesus voltar. Né? Das três que a gente falou aqui, a que eu falei parece ser mais plausível para esse trecho aqui. Mas mesmo Uhum. assim, a do João no Apocalipse vem tendo. Só que aí não é alguns de vocês, né? É alguém de vocês. É que nem Uhum. Jesus falou na última ceia, né? Alguém entre vocês vai me trair. Então ele já se referiu a apenas uma pessoa, que não foi o caso aqui. Então, que ele já se referiu a várias pessoas, o que provavelmente eliminaria essa possibilidade de ser João tendo um sonho com a questão do Apocalipse. Então só nos resta Uhum. essa questão. Pode falar. Eu vou precisar sair, porque agora ficou bem tarde. Vai lá, fica tranquila. Não tem problema Mas não. Eu eu não também já queria. vou Eu sair mandei também. no chat. A gente só Oi? tá terminando essa. Só tá terminando esse trecho aqui. Ah, tá. Mas pode ir Beleza. lá, fica tranquila. Tá certo. Valeu, pessoal. Então, Obrigado. Um beijo. tchau. Tchau, boa noite. Beijo. Falou. Tchau. Aí o que acontece?
pode ser essa questão de quando ele ressuscitou. E qual que foi a primeira que você colocou? Que era mais provável? Logo nos trechos seguintes, né? Que ele subiu no monte e teve a Tá. transfiguração que só Pedro, Tiago e João viu. Eu tô com Entendi. 1% de bateria, então vou ter que sair também. Entendi. Beleza. Vai lá, Né? fica Vamos tranquilo. encerrar já também. É. E dessas duas, qual que parece ser mais plausível pra você? Só pra Tchau, gente boa concluir noite. esse tema. Tchau, Boa boa noite. noite. Não, eu acho que é essa do. Não, pode ser os dois, né? Eu só acho que seja essa porque ele falou alguns de vocês. Mas quando Jesus ressuscitou, todos viram. Todos os 12. E não foram só alguns, né? Sim, Provavelmente seja mais essa que está no acontecimento seguinte, entendeu? entendi. Interessante. É, realmente, eu não... é difícil, né? Ter que parar, interpretar tudo e tal, mas é interessante. Mas Sim. maravilha, então. Vamos encerrar. A turma já saiu mesmo. E semana que vem, se o pessoal Bora. puder entrar, a gente faz o próximo capítulo. Capítulo 17. Beleza, então. Beleza? Falou! Falou, Denise. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.